Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso canal 100% no Alvo. Hoje nós temos um episódio, muito importante, do nosso dia a dia, da nossa sociedade, tá? Da nossa produtividade também, né? E um assunto que visa muito o momento em que a gente vive, o momento que a gente espera, na sociedade futura, e nas preocupações que temos hoje em dia com a questão social. Hoje temos o prazer de ter conosco o professor advogado Samuel Alves da Silva e o engenheiro mecânico, Sidney Cabral Júnior. O tema é muito importante, que nos toca profundamente, que é a questão da inclusão social. Tá? Nosso país é um país grande, um país continental, temos diversas, vamos dizer assim, heranças, heranças boas e heranças ruins, e a gente tem que conciliar isso tudo para ter um Brasil melhor, para ter uma população melhor, para ter um mundo melhor. E nada mais importante que a gente tocar alguns assuntos que é comum a todos os brasileiros, de norte a sul do país. Antes de iniciar, eu gostaria de passar um vídeo super importante que tem a ver com o que nós vamos, um dos assuntos que nós vamos discutir hoje, que é a questão da inclusão social e a importância do respeito mútuo entre as pessoas. Bom dia, Sidney. Bom dia, meu querido. Vai? Um prazer ter você aqui, E é muito, muito gratificante o nosso bate-papo hoje, tá? E eu gostaria que você se apresentasse, para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Primeiro, agradecer a oportunidade, para você, Douglas, para você, professor Samuel, por esse convite, que me afetou assim de modo como uma grata surpresa, poder falar de um assunto tão contemporâneo, tão necessário. E falando um pouquinho sobre mim, como você mencionou, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas eu tenho especialização nas áreas de logística e economia empresarial, E além de a vida toda, experimentando políticas de inclusão, políticas de acesso à educação, enfim. Então, eu acho que durante esse meio tempo, esse tempo, na verdade, de vida, aí a gente pôde vivenciar durante essa jornada algumas coisas que, na prática, nós vimos que funcionam. Na prática, a gente também viu coisas que não funcionam, Então, a gente pôde associar o conhecimento tácito ao empírico. E hoje, não de maneira aleatória, a gente está aqui para poder transcrever um pouquinho dessa vivência para os nossos telespectadores. Professor Samuel? Tudo bem, de novo nós estamos aqui, Grande amigo, parceiro de todas as aventuras, Bota aventura nisso, Eu acho que o pessoal até já me conhece um pouco, Eu sou advogado, sou professor hoje no Senac, formado em pedagogia, algumas especializações na área de gestão ambiental. Trabalho muito nas questões relacionadas com gestão, administração, recursos humanos, etc. E essa questão da inclusão sempre foi uma bandeira não explícita, mas necessária para que eu chegasse até onde eu estou, E obviamente que as políticas públicas também fizeram a diferença, a favor e contra em algumas situações. E eu acho que esse tema precisa ser bem discutido, bem debatido. É um tema que às vezes parece árido, Parece um tanto quanto espinhoso, mas a gente precisa experimentar o espinho para saber o perfume da rosa, Exatamente, perfeito. Ô Sidney, conta um pouquinho da sua vida, de onde você é, como foi, sua trajetória até chegar em Rio Preto. Eu sou natural de São Luís do Maranhão,
E, enfim, sou do início dos anos 90, né? Já estou denunciando um pouquinho a idade aí. Menino, hein, Samuel? Ei, jovenzinho. E, enfim, né? Então, em São Luís, né? É uma capital multicultural, assim. Conhecido como Jamaica brasileira e tudo mais, né? Tem o maior patrimônio imaterial hoje da humanidade, um dos maiores maior patrimônio material, né, e imaterial, um dos maiores. Imaterial através do Bumba Meu Boi, que virou patrimônio imaterial da humanidade, né, reconhecido pela Unicef, enfim, e outros órgãos internacionais de apoio à cultura e preservação dessa cultura. E pelo patrimônio material, principalmente em face do seu centro histórico e dos seus casarões, enfim, de toda aquela arquitetura colonial que ali foi colocada devido a ser uma capital que outrora foi capitania hereditária, enfim. Então tem uma herança estrutural, enfim, cultural muito grande. Então eu, nos anos 90, né, desde muito cedo comecei a me envolver com esporte. Sou atleta desde que eu me entendo por gente, então nós temos aí uns 26 anos, mais ou menos, como atleta, e o esporte me possibilita acesso, né, a lugares que eu jamais pude alcançar. Poderia ter alcançado, na verdade, se não fosse o esporte. Então, inicialmente eu começo fazendo karatê, depois eu vou migrar para o atletismo, né? Tem alguns nuances ali com futsal e tal, mas ao término do ensino médio eu conheço futebol americano, enfim, e o futebol americano me ajudou assim demais. Eu consigo me graduar, né, com a ajuda do futebol americano. E isso é muito importante porque eu jamais teria condição de estar fazendo uma graduação, enfim, assim também como eu jamais teria condição de ter acesso a uma escola de boa qualidade, como é o Colégio Batista Daniel de Latouche, onde eu estudei. Até hoje é uma escola referência na cidade, no estado. Enfim, então, a minha trajetória acadêmica, né, ela tem uma correlação, ela tem um flerte com o esporte gigantesco. E aí, enfim, aí depois eu começo a caminhar já mais para a trajetória profissional mesmo. E meu pai é mecânico, né, administrador, enfim, também engenheiro mecânico, e eu comecei ali desde cedo nas oficinas com ele, mexendo, enfim, na parte de combustão interna, na parte de máquina de fluxo, e eu vou aprendendo ali com ele a profissão de mecânica, né? Aí faço curso técnico, enfim, aí começo em chão de fábrica e depois eu alço a graduação e começo a ter cargos de liderança dentro das empresas. E vim para Rio Preto em face de uma proposta de trabalho, né? Hoje eu sou gerente da Lumave Luminares, uma empresa de iluminação, uma metalúrgica, né? Ali sitiada no Distrito Industrial Valdemar, ali, né, próximo ao recinto. E já estou há 3 anos e meio lá fazendo um trabalho bastante sólido. A gente vem crescendo ali nos últimos 3 anos, assim, de maneira bem exponencial. E é isso, né? Também sou professor, né? Já tive algumas experiências com curso técnico. E, enfim, sempre que sou convidado a falar, tô aceitando, porque eu acho que é muito interessante dividir conhecimento, enfim, poder coletar. Paulo Freire já dizia que a educação é uma via de mão dupla, né? Então, quanto mais você fala sobre o tema, mais você aprende, né? Paulo Freire ele fala isso e realmente a gente que está direto nessa frente, a gente consegue perceber isso de maneira concisa. E, por exemplo, Samuel, você já contou um pouquinho da sua história, né? Mas vamos relembrar, né? Lá do interior de Minas até chegar aqui em Rio Preto também. Como que foi? Do interior de Minas a história é longa, né? Tem um pouquinho mais de tempo de vida do que esse rapaz aqui, mas eu venho de uma família, eu sou o oitavo, né, o oitavo filho, é uma família financeiramente pobre, né, e que também, na época, né, a gente agradecia ao governador por ter aberto uma escola, que maravilha que ele nos deu, né? O que na verdade, Era um depois direito de cidadão, a na gente vai verdade. entendendo que isso é um direito, era obrigação dele, né? Mas é nesse viés que eu fui crescendo, né, até, fazer o curso de direito. Na verdade, eu queria fazer curso de letras, né. Eu fiz inscrição para o vestibular de letras 4 vezes, porque eu tive um contato muito grande, acompanhando minhas irmãs: "Ah, vou estudar na casa de fulano". Ah, o Samuel tem que ir junto, né. Então lá vou eu, meus 10, 12 anos, acompanhar meu irmão. Aí falava de sujeito, predicado, predicativo, eu fui aprendendo aquelas coisas meio que naturalmente.
E a minha afinidade com letras, né, com a palavra em si, ela foi fluindo naturalmente, né. Então eu queria fazer letras, eu queria estar numa sala de aula ligada a português, alguma coisa assim. 4 vezes não deu turma de letras. Aí o pessoal sempre ligava e falava: "Olha, você quer mudar de curso ou você quer o dinheiro de volta?" Eu falei: "Não, eu quero o meu dinheiro de volta, porque eu quero fazer letras". Isso foram 4 vezes. Na quarta eu falei: "Tudo bem, já entendi, não é para eu fazer letras". Aí mudei para direito. No semestre seguinte deu turma de letras, falei: "Agora também não faço", né. Enfim, fiz o curso de direito, trabalhei como advogado, né, eh, trabalhei como gestor da Câmara Municipal lá em Itaúna, procurador-geral também, mas política é política, né, os tempos vão e voltam, né. E aí eu vim para Rio Preto no ano de 2000, né, trabalhar aqui para um escritório de contabilidade, depois abri meu escritório. Nesse meio tempo comecei a dar aula no Senac, né, em 2003, aliás, você já estava lá também, né. E em 2009 fui contratado como funcionário, né, do Senac. Já passei por diversos cursos, fiz as minhas especializações na área de gestão ambiental, mas sempre essa questão da referência, né, de buscar referência e ser referência, isso sempre foi uma pauta bastante constante, né. Hoje a gente já tem, falo a gente porque você participou de muita coisa disso, né, a gente já tem muitas sementes plantadas por aí, muita gente que passou pelos nossos cursos, pelas nossas aulas e que estão aí trabalhando, tem gente até fora do país, tem gente na Austrália, tem gente para É. todo lado, né. E como advogado, Samuel, por exemplo, a gente falou agora há pouco, né, sobre essa questão social, né. Você, né, por exemplo, já com a experiência, não vou falar a idade, você com a experiência do tempo, né, Somos como jovens há eu mais tempo, também, né, né. nós somos da mesma década, né, nós É. 2, você é um pouquinho mais velho que eu, mas nós somos da mesma década. O que que você me fala, né, de mudança, de não só de melhoria, mas de fato o que aconteceu na questão da legislação? Depois eu vou passar para o Cid a questão prática, tá? O que que você me fala de tudo isso? Pode me falar também um pouquinho da prática, né, lógico que você vai falar da legislação, mas a Sim, legislação sim. tem que ter a O que acontece é que a Constituição de 88 ela veio transformando muita coisa, né. Vínhamos de uma legislação, porque a Constituição ela é a base de toda a legislação do país, sim, isso é claro, né. E estávamos sob a égide da Constituição de 67, que ainda era do regime militar. E veio a Constituição de 88, né, é lógico que a Constituição de 88 foi resultado de uma série de movimentos, né, e que é a famosa, Constituição Cidadã, ou seja, ela veio reformulando muitos conceitos, né. Ainda tem algumas coisas que precisam ser implementadas, apesar do tempo que essa Constituição está em pauta. E a partir da Constituição, a legislação obrigatoriamente teve que se ajustar, teve que se adequar, né. E o que a gente observa é que a cada dia, né, a legislação vai ficando mais detalhada, mais detalhista, mais específica, né. Aí foram surgindo algumas questões, tipo código, estatuto do torcedor, código do idoso, estatuto da criança e do adolescente, né. E nas questões, por exemplo, de deficiências, né, então você tem uma série de legislações. Recentemente foi aprovada uma legislação incentivando, essa semana ou semana passada, não sei, incentivando as pessoas a contratarem pessoas autistas, né. Então, assim, todas as questões relacionadas à cidadania, né, aí eu coloco como marco a Constituição de 88, elas foram incentivadas e foram, forçadas a terem uma regulamentação de certa forma. Porque, de certa maneira, tudo isso já é natural, né, é um desejo natural, vamos dizer assim. mas tem Não que ser formalizado, né, eu acho que é pra mais ou menos por pra aí. evitar choques, atritos, uma série Porque de você coisas. precisa organizar as coisas, né, você precisa Organização. regulamentar, porque muita coisa não se faz de bom grado, muita coisa não se faz
só porque fulano é bonito ou é feio, mas faz-se muitas vezes porque existe uma legislação que determina. Por exemplo, contratação de menores, né? Você tem a questão de contratação de aprendizes. Então, por que a empresa contrata? Porque ela adora criança e adolescente. Não, é porque existe uma legislação, né? E existem aí algumas normas surgindo, algumas empresas, inclusive, trazendo. Opa, ainda vou derrubar isso aqui, se Deus quiser. Vou ficar tranquilo, tá? Mas existem algumas empresas com alguns programas específicos para os 60 mais, né? Então, já é um outro viés, é um outro público que está surgindo aí também. Aliás, Sidney, Samuel, é uma preocupação, que eu que já estou próximo, né, aos 60 mais, não estou ainda não, mas estou chegando lá. Falta pouco. É uma coisa, né, que hoje em dia, né, desculpa te cortar, Samuel, mas depois você, né, você pode complementar. Hoje em dia, o Sidney deve estar passando por isso também na empresa. Se fala muito em aposentar o homem com 65, a mulher com 62, porém, é uma preocupação que hoje, em relação às pessoas com mais de 50, não está tendo. O que a empresa faz? Algumas, né, não é todas, estou citando. Ela pega e demite uma pessoa, mesmo que tenha experiência, tenha um conhecimento bem, tem muito gás para dar ainda, mas devido a essa questão salarial, etc., né, ela prefere descartar esse trabalhador ou trabalhadora para contratar pessoas mais jovens. Tá? Então, como que uma pessoa dessa vai aposentar? Não aposenta, certo? Então, quer dizer, é uma preocupação que eu tenho, que já não é de hoje, já é de tempos, né? De colegas que eu vejo com alto potencial ainda, que pode ir até os 80 ou mais, né? Sim. E a empresa, por política interna, ela prefere descartar do que manter aquele ótimo, excelente profissional que tem dentro dela. Isso em todas as atividades, né? Seja industrial, seja comercial, serviços, ensino, enfim. Todas as atividades hoje estão passando por essa dificuldade, vamos dizer assim, né? Eu acho que está na hora de alguém fazer alguma coisa. Eu acredito que isso aí também tem a ver com, essa é a minha visão, obviamente, né? Com uma falta de visão estratégica. Porque nada contra, tem muita gente jovem chegando com muita Inovação. capacidade, mas será que não é possível ajustar a experiência de quem está ali com a energia de quem está chegando? Eu acho que é uma questão de visão estratégica e de planejamento a médio e longo prazo, né? Porque eu acho que não é simplesmente a idade não deve e não pode ser, né, um motivo para dispensa, né? Samuel, e com relação à questão da legislação, isso acontece só no Brasil ou em outros países, né, denominados, vamos dizer assim, desenvolvidos, países ricos, né, acontece a mesma coisa ou não? É diferente essa O que a questão? gente vê é que países como o Canadá, por exemplo, né, não tem mão de obra, né? Portugal está abrindo vagas, Suécia. Por quê? A população daqueles países é uma população mais idosa, não tem muitos jovens. Então, obviamente que ou ela se vira com o que tem, né, ou o pessoal se vira com aquilo que tem, ajusta, organiza, né, ou abre espaço para importar mão de obra, vamos dizer assim, né. Mas com relação à valorização da pessoa mais velha, como que é, né, essa questão nesses países? O Sidney morou fora também, não sei se você pode falar depois um pouquinho. Eu acho que na verdade, assim até um adendo, né, um parêntese grande. Eu acho que o próprio tema, né, inclusão social, né, a gente precisa. Eu gosto muito de usar a definição da ONU, né, que era incluir, é o ato de incluir, né, comunidades, né, ou populações historicamente excluídas do processo de socialização. Então, quando a gente pensa nessa frase, nessa definição, a gente começa a imaginar quais grupos seriam esses, né? Que hoje no Brasil, em detrimento da ciência, de ciências humanas,
e sociais, caracterizou-se como minorias, né? Então, é importante falar isso, né, para quem está nos escutando, nos assistindo, porque a partir daí você começa a tangibilizar, né, a caracterizar sobre qual público a gente está falando. Então, historicamente, a gente está falando dos idosos, assim, eles são excluídos dos processos de socialização. A gente tem o que é, infelizmente, inerente à natureza humana, essa desvalorização do que está mais velho, né? Seja com pessoas, né, ou coisas. Então, isso aí é um fato, o histórico, a gente pode investir tempo aqui falando sobre isso, mas no final das contas não é o objetivo principal. Então, quando a gente pensa nesse mecanismo enfim, de renovação que a sociedade tem, é muito importante que a gente não se perca nisso, né? E aí, quando eu falo a gente, especialmente quem está à frente das instituições, sejam elas privadas ou públicas. Porque o professor Samuel bem colocou aqui que é muito importante a gente estar nesse cenário, entendendo, principalmente, que a experiência pode trabalhar de maneira correlata à energia, né, ao ímpeto da juventude. E aí, se eu for pensar do ponto de vista até de gente de gestão, de recursos humanos, não está tão fácil assim se trabalhar com essa nova geração. Não tá nada fácil, para falar a verdade, né? Enfim, então, como gerente fabril, eu tenho alguns colaboradores, né, mais velhos e mais novos, né? Pessoas acima dos 50 anos eu tenho meninos de 17, 18, 19. Então você tem assim extremos que você tem que individualizar as tratativas, as formas de dar feedback, as formas de cobrar produção. Então são baseadas em outros parâmetros, embora para um setor da produção a avaliação seja a mesma, mas a conversa é diferente. Você está falando com um cara ali que tem mais experiência que você, um cara que tem no mínimo, às vezes, 25 anos né, de indústria. E aí, eu tenho que manifestar um certo ar de respeito também, acho que com todo mundo, mas assim, com esse funcionário, mais ainda. Eu acho que ele só consegue te ouvir se você falar, cara, você é muito bom, você tem muita experiência, mas a gente precisa melhorar isso aqui. Ó. Isso é um mecanismo ultrapassado, às vezes, que você está utilizando. Eu preciso que você renove essa forma de pensar, ou de agir, ou utilize a ferramenta que está mais nova e não aquela outra. Use o EPI X em detrimento do Y. Então, eu acho que é muito da maneira como a gente aborda enquanto líder, né? E é entender que a nossa conduta ajuda a potencializar o resultado desse funcionário, desse colaborador. Então, quando eu não estou disposto a investir essa energia, eu não tenho um ambiente incluso. A gente está falando de idoso no momento, né? Da terceira idade, né? Enfim, que talvez esses colaboradores que estão conosco estão caminhando ali, né? Para esse grupo minoritário. Mas, ao mesmo tempo, entender que se eu não conseguir ter uma adaptabilidade, eu estou automaticamente excluindo, né? E nós estamos falando de inclusão. Então, o gestor ele tem que ter essa nuance, ele tem que ter esse punch, essa pegada, esse feeling, porque senão, automaticamente, ele é o primeiro a cometer a exclusão. Ele é o primeiro. Né? Então, acho que essa linha ela é perigosa, ela é tênue, realmente é uma coisa bem delicada. E eu acho que momentos como esse vão proporcionar para que as pessoas possam refletir, enfim, acerca de suas próprias trajetórias profissionais e possam melhorar, né, as suas didáticas e as suas metodologias dentro dos seus ambientes de trabalho. Certo. E a inclusão bem trabalhada, seja faixa etária, seja cultural, seja questão racial, qualquer coisa, você falou agora há pouco sobre a questão do menino autista, né? Se qualquer tipo de dificuldade que a pessoa tenha, né? É super importante essa integração, não só no contexto social, mas trabalhar o melhor que cada um tem, porque todos têm, né? Todos têm um potencial. E se a gente, como gestor, por exemplo, você conseguir gerir essa equipe de uma forma que cada um dê o seu melhor, com certeza a produtividade vai crescer muito. Né? Falando dessa parte de individualidade, né, e de especificidade, eu acho que essa é a palavra mais usual aqui, mais correta, que cabe nesse contexto. Tem um livro que eu gosto muito de falar sobre liderança, que é Gente de Resultado. Ele é do Eduardo Ferraz, um economista, enfim. Quem tiver interesse pode dar um Google aí que vai conseguir encontrar certamente. Nesse livro, o autor, ele fala
sobre essa liderança situacional. Ele usa exatamente essa expressão, liderança situacional, que é justamente a capacidade que o gestor, o líder, tem de se adequar às diferentes personas que ele tem ao seu redor, o que ele toma conta, que ele gere. Então, se nós, enquanto gestores, enquanto líderes, enquanto pessoas que somos referências dentro do nosso trabalho, não tivermos essa sensibilidade, então é muito difícil que esse tema aqui, né, ele consiga fazer morada dentro das culturas organizacionais. Tipo, é impossível, falar a verdade. Então isso tem que vir da gente, de nós. É muito comum que os nossos diretores, às vezes, ou os presidentes das corporações, não tenham isso. Tá? E aí a gente fica se perguntando, poxa, então como eu, enquanto gestor, ou enquanto encarregado, enquanto supervisor, enfim, vou conseguir trazer isso, né? Então, se eu tiver as ferramentas necessárias, acesso a isso, então, a ciência que fala sobre isso, eu com certeza vou conseguir, talvez, trazer um método que mais se adequa ali no meu chão da minha fábrica, enfim, no meu hospital, na minha sala de aula, enfim. Eu acho que a ideia principal do negócio é essa, a gente conseguir ser situacional. Tem que ter intenção de resolver o negócio e ser situacional. Então, com um eu trato de um jeito, com outro de uma outra maneira, embora o trato pessoal seja igual, tá todo mundo com respeito e tal, mas estou falando de abordagem, né, para buscar resultado. Ela tem que ser situacional. E nessa questão tem duas palavras que as pessoas entendem como sinônimos, mas eu particularmente acho que tem uma distinção bem grande, que é igualdade e equidade, né? Igualdade é você oferecer tudo igual para todo mundo, né? E a equidade tem a ver com você fornecer aquilo que o outro precisa para ser tão Perfeito. produtivo quanto. É aquela figurinha de 3 pessoas, né, você tem um muro de 1,70 m, uma pessoa de 1,20 m, uma de 1,50 m e uma de 1,80 m, cada um com um caixote. A de 1,80 m não precisa do caixote, né. Então você coloca 2 caixotinhos aqui naquela de 1,20 m, que ela vai conseguir ver, e um caixotinho para aquele de 1,50 m, ele vai conseguir ver do outro lado do muro, assim como o outro de 1,80 m. Ah, você está favorecendo o outro? Não, a questão é você está dando as condições adequadas para que ele possa ter a mesma visão, para que ele possa produzir da mesma forma. Um exemplo muito interessante sobre isso, né, mudando um pouquinho de comunidade, né, Hum. tem muitas vagas afirmativas aí para a comunidade surda. Muito bem. Aí no dia da entrevista, quem vai fazer a entrevista não sabe Libras. Quem vai entrevistar essa pessoa? Como é que vai ser essa conversa? "Ah, não, ele é surdo, então ele serve". Então, admite o cara e bota lá dentro. Ah, para fazer o quê? O de sempre. Então, às vezes, você coloca uma pessoa que tem muita capacidade, que tem muita inteligência, fazendo os serviços básicos durante 5, 6, 10 anos, não dá oportunidade de crescimento. Por quê? Porque na hora de um treinamento não tem quem faça a tradução de Libras. Estou dando um exemplo que eu conheço algumas situações, né. Não tem quem faça essa tradução de Libras, não tem quem faça essa intermediação entre a linguagem que ele possa conhecer e a linguagem que está sendo falada. Você vai dar um treinamento, um DDS, está lá falando, 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 para ele não vai alterar. Porque muita gente acha que, se eu der um papel escrito, ele vai compreender. Mas muitos da comunidade surda não são oralizados, ou seja, isso aqui é um outro idioma que ele não conhece, né. Então, a diferença, né, que eu acho que é principal a gente fazer essa diferença de equidade e igualdade, Perfeito. é exatamente isso, ou seja, falar de inclusão é você fornecer os elementos mínimos necessários para que aquela pessoa possa ter as mesmas condições de produção. Falando de produção, Sim, por sim. exemplo, né. Porque senão você está simplesmente colocando a pessoa para dentro e, como você disse, é um jeito diferente de excluir Excluir. ali dentro, né. "Ah, ele faz parte da empresa". Será que faz mesmo? Será que ele participa da empresa? Será Eu que ele coloquei ele, mas eu estou fomentando a exclusão dentro de um ecossistema menor. isso? Então ele já se sente excluído na sociedade em geral, sociedade civil. Aí ele vai para dentro de uma sociedade privada, uma instituição, aí eu chego lá e passo um marca-texto em tudo que acontece do lado de fora da porta.
né, onde esses ambientes deveriam ser mais controlados e mais seguros. Né? Então, eu acho que essa colocação do professor Samuel é perfeita. Assim. E isso também tem que vir lá da base, né? O que acontece? Essa geração que está hoje produtiva, vamos dizer assim, foi forçada, como o professor Samuel falou, com relação às leis. Certo? Sim. A base tem que ser feita com as crianças, os adolescentes, não só para seguir a lei, mas entender a lei e qual o objetivo da lei, coisa que hoje, né, existe uma certa dificuldade de entendimento, dificuldade de conhecimento, dificuldade, vamos dizer assim, de praticar a legislação. Né? Eu sou meio repetitivo em certas coisas, né? Mas toda vez que eu tenho oportunidade eu falo muito do artigo 1º da Constituição Federal, ou seja, a nossa lei maior, ela começa falando exatamente que um dos pilares da República Federativa do Brasil é o respeito à dignidade da pessoa humana, está lá no inciso 3º. Eu já falei tanto que eu até já decorei esse negócio aí, né? E bastaria esse inciso para que tudo fosse resolvido. Mas não, é necessário você falar de um outro jeito, é necessário você repetir, é necessário falar de uma outra maneira, mudar o foco, mudar o jeito para que as pessoas possam entender. E chega a um ponto que você tem que obrigar a fazer de tal forma. Né? Então, assim, a resistência, né, para trazer para dentro aquilo que aparentemente não é o usual, não é o normal, e fazer diferente, eu vou conseguir, se Deus quiser. É. E fazer diferente esse manejo, esse relacionamento, né? Porque é o que mantém as pessoas no emprego hoje, é relacionamento, é as questões comportamentais, né? E se não souber fazer esse trato das pessoas, isso não vai funcionar. Simplesmente colocar ali dentro não vai funcionar. E, de novo, falando de legislação, o respeito à dignidade humana é um preceito constitucional básico. E pegando esse link, Douglas, do professor Samuel, aí, assim, e é tão basal o fato de que, mesmo que a Constituição, lá no seu inciso, né, fale sobre isso, foi preciso que viessem outras leis de afirmações. Então, por exemplo, a própria LDB, né, que é a Lei de Bases da Educação, Bases e Diretrizes, né? Tipo, ela tem sua criação lá nos anos 60, mas como o professor bem colocou aqui, no primeiro momento da fala dele, nós vivemos um tempo, né, obscuro ali do regime militar, e aí que só depois da Constituição de 88, né, é que a gente começa a ter algumas questões assim que foram dadas mais atenção. Então, só em 96 que, de fato, depois daquela separação do ensino fundamental com o ensino médio, né, que a gente começou a ter citações nessa lei sobre inclusão. Então, é algo muito recente, nós estamos falando de 96, governo de Fernando Henrique. Então, assim, é muito recente. Então, isso atravessa de maneira direta o que você está colocando. Então, assim, como uma coisa tão atual, na verdade, tão nova, né, pode ser ensinado nas escolas. Isso nunca foi colocado no ambiente acadêmico, nunca foi colocado no conteúdo programático, na base curricular de ensino médio, nem tampouco de graduação. Isso só é visto, quiçá, nos cursos de ciências humanas. Quiçá, de uma maneira muito sucinta. Certo? Então, assim, isso deveria, lá naquelas disciplinas de ética, homem e sociedade, né, que nada mais é do que são derivações de sociologia e filosofia, deveriam ser tratados de uma maneira mais profunda. Nós temos carga horária para isso. 60 horas para falar sobre Platão. Sendo que a gente já viu isso no ensino fundamental, no ensino médio, nós deveríamos ser mais usuais, sabe? Mais intencionais. Até mais práticos. Mais práticos, né? Então é isso. Então, assim, falar sobre a sociologia da maneira como ela se apresenta na sociedade. Então, inclusão é uma coisa, assim, urgente e que precisa ser tratada no ambiente acadêmico, porque isso é cultural, é educacional. Então, se a pessoa não vem com essa bagagem, olha o trabalho dessas empresas. Olha por que de tanto dispêndio de energia para poder fazer um negócio acontecer quando ninguém viu, ninguém sabe o que é. Então, como é que eu vou conseguir tão somente incluir aqui uma minoria dessas que a gente está citando,
se eu tenho uma gama de colaboradores que nunca ouviu falar disso? Então, como é que eu faço para promover um ambiente saudável, sustentável, incluso, se eu tenho um colaborador que ele foi colocado para ser incluído, como uma minoria, mas eu tenho 10 que não faz ideia do que é isso? Aí começam os bullying, as brincadeiras e tal. Então, tipo assim, é muito complexo. É um negócio muito complexo e é por isso que a maioria das empresas, das instituições, tem muito medo, né? Preferem deixar isso empurrando com a barriga e não tratar. E assim, só para pontuar, né? Uhum. De repente fica parecendo que nós estamos falando de política, nós estamos falando de legislação, que não tem nada a ver com segurança do trabalho, que é bem o público, né, do canal. Mas só voltando aí no exemplo da comunidade surda, né? Você tem um determinado ramo de atividade que utiliza amônia, por exemplo. Quando tem um vazamento de amônia, sabe-se que o ideal é que tenha um sinal sonoro, etc, etc. Você tem um funcionário surdo. E aí? O protocolo, né? O que vai ser feito? Ou trabalha próximo a máquinas, né, móveis, empilhadeira, por exemplo. Como é que você pega uma FISPIC, certo? E entrega para um funcionário surdo? E aí, como é que faz? Que não tem acesso, por exemplo, a essa linguagem que a gente utiliza, a língua portuguesa. Ele fala a linguagem de sinais. Então, está aqui a FISPIC para você saber o que você tem que fazer. Na FISPIC, lá na última página da FISPIC, tem lá. Em caso de exposição ao produto, o que deve ser feito? Ele nem sabe, não tem como Tem saber. como. Ou um DDS, né? Fazer um DDS. Sim. Ir lá e vai Uhum. Se não tiver alguém que... Ele vê as pessoas mexendo a boca, falando, olha para a cara dele, de repente é uma piada e ele acha que é alguma coisa séria, porque não tem uma tradução, né? Eu sei que tem algumas empresas que contratam tradutores para, não sei se é para o dia a dia, mas para, no mínimo, questões pontuais, né, de treinamentos, de algum aperfeiçoamento. E aí eu vou ter para coisas mais gerais, como por exemplo o NR23, obrigado. Então, beleza, a gente vai ter uma vez no ano, o NR23 estabelece que a gente tem que fazer um simulado. Né? Sim. Beleza. Como é que eu dou um manual para um funcionário surdo? Sim, são coisas que não dá para explicar. A gente está meio que exemplificando para que a nossa audiência consiga perceber isso aí. É de uma maneira até mais direta. Mas de fato, são muitos entraves, são muitos problemas. Assim. Então é preciso que você se estruture muito. Primeiro, tenha a vontade de entender e aprender, para depois aplicar. Né? Acho que esse é o grande ponto. Você vai dar um EPI para o funcionário. Ele vai trabalhar naquela máquina que vai fazer isso. Mas ele tem que usar o óculos de proteção, ele tem que usar o protetor auricular, ele tem que usar um tipo de luva. Como é que você explica isso? Só entregar e ele se vira? Tem empresa que talvez pense que inclusão seja isso, né? Contrata e deixa ele lá. Isso é igualdade. Você deu a mesma luva que você deu para ele, você deu para o outro ali. Mas ele não tem a mesma condição de entendimento do outro, não por uma questão de burrice, tá? Acho que é importante colocar isso. Mas a condição dele é diferente. Então você precisa tratá-lo diferente. Rui Barbosa já falava isso, né? E a gente está falando sobre empresa, mas porque na verdade eu acho que o nosso público ele verte, né? Ele vem desses canais, dessas instituições privadas, mas o governo às vezes, ou na sua grande maioria das vezes, faz a mesma coisa, né? Então é um problema institucional, seja ele privado, público, está nas instituições, está na família, está na igreja, está nas empresas, está no poder público. A minha mãe é professora, é mestre em pedagogia. Beijo, mãe, né? Dona Santana. E ela provavelmente vai estar nos assistindo. E ela, como uma mestre especializada em psicopedagogia, e ela é funcionária pública, né, da Prefeitura de São Luís, ela enfrenta muitos problemas nesse sentido de ter crianças e jovens que têm dificuldade de aprendizado. E nessa gama de alunos, quais são os que estão caracterizados? Crianças com transtorno do espectro autista, crianças com TDAH, crianças com síndrome de Down. E qual é o suporte que o Estado, né, o Poder Executivo, enfim, dá para esses docentes? Zero. Quiçá agora, pelo que eu tenho acesso, né, e vejo o Executivo atual. Mas era muito comum, até um pouco tempo atrás, beleza, tem que abrir 3 vagas aqui por sala
para crianças com dificuldade de aprendizado, que é esse grupo que eu citei aqui agora há pouco. Então, o que a gente vai fazer? É muito simples, sabe o que era feito? Colocava o menino lá na sala e deixava sobre a professora, sobre a tutela da professora. Como a professora ia conseguir ensinar 30 alunos dentro de uma sala, dos quais 23 têm problema de aprendizado, não conseguem aprender da mesma maneira que os demais? Então é necessário que você tenha um assistente, um auxiliar. Se tem uma criança com transtorno do espectro autista, tem que ter um auxiliar para essa criança. Então, assim, percebe que o problema ele é escalonável, ele é muito maior do que só nas instituições privadas. Então é que a gente está falando aqui, né, das empresas e instituições privadas, porque nossa audiência provavelmente veste desse lugar, vem desse lugar. Mas é necessário que a gente fale que é um problema estrutural, institucional, educacional, enfim. Aí ele abrange todos os problemas. Primeiro porque ele é muito recente, né? Só começou-se a falar mundialmente de direitos humanos e inclusão social pós Segunda Guerra Mundial, né? A criação da ONU, enfim. Então é muito, muito, muito recente. E assim, pode parecer que... mas é muita viagem, né? Estamos viajando demais aqui, estamos falando. Mas também tem uma questão importante, não adianta esperar que o poder público vá fazer isso para depois eu tomar... Não, tem que começar de algum lugar, né? Porque muita coisa o poder público foi obrigado a fazer em função de uma pressão popular, de uma pressão da sociedade, né? E outras coisas vêm de lá para cá. Mas esperar que o poder público tome determinadas providências para depois a minha empresa fazer isso ou aquilo, não vai funcionar. Porque muita coisa vai ter que ser daqui para lá. Ou aquele conceito de desenvolvimento sustentável, né? Eu não consigo mudar o mundo inteiro, mas eu posso pensar globalmente, mas agir localmente. O que eu posso fazer aqui que eu possa mudar esse cenário, que eu possa transformar a minha participação na sociedade? Então, é aqui onde eu estou que eu vou tentar fazer alguma coisa. Vai funcionar? Não sei, talvez não funcione, talvez eu tenha que mudar a minha métrica, meu jeito de trabalhar, enfim, mas é preciso tentar. E não ficar esperando que venha uma legislação, que venha uma ordem do governo, que venha alguma coisa assim. Esperar que venha alguma coisa de fora nunca vai acontecer, né? Então, acho, inclusive, que a minha empresa vai contratar funcionários surdos. Eu acho que antes de contratar esse funcionário surdo, você precisa preparar as pessoas que estão para o ambiente, as condições necessárias para ele poder se desenvolver. Isso, surdo, cego, Sim, né? sim. Pessoas com algum tipo de dificuldade, né? Ela tem que o ambiente tem que estar preparado para ela poder produzir, né, Sidney? Sim, com certeza. E dar o máximo que ela puder dar. Como a gente está falando especificamente, né, a gente pode até pegar alguns cases, né? A revista Exame, ela recentemente ela lançou um ranking de empresas, ela cita mais de 50 empresas, na verdade, no mundo inteiro, que cresceram seu EBITDA, né, que é enfim, o lucro bruto, nos últimos anos, atrelando isso à inclusão social, certo? E aí isso casa muito com o que eu li num livro chamado Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. Jim Collins é um monstro aí da administração moderna, enfim. Ele assessorou muitas empresas gigantescas, né? E aí ele cita 500 empresas no livro dele, das quais as primeiras 50, né, são tipo assim, multinacionais gigantescas, né? Sempre aparecem nas revistas como as empresas que mais faturam no mundo. Então, empresas como Johnson & Johnson, Coca-Cola, P&G, essas empresas acharam essa receita de inclusão, né? E aí isso atravessa fronteiras, né? Porque pensa, a gente está falando aqui no Brasil, então, sobre de como é recente, né? E que o governo às vezes não consegue subsidiar, nem consegue dar sustentabilidade. Mas essas empresas perceberam que o ambiente plural, o ambiente diverso, ele contribui para o teu crescimento. Veja só, a gente fala hoje muito na estrutura organizacional sobre comitês. Então, vamos criar um comitê de retenção, de diminuição de gasto com manutenção. Vamos criar um comitê de gente de gestão, né, que algumas empresas até denominam como gestão da felicidade, né? Então, vamos criar um comitê de gente de gestão, vamos criar um comitê, enfim.
Tem comitê para tudo hoje dentro das empresas, isso é uma política organizacional. E aí eu vou compor esse comitê de que maneira? Com qual quórum? Quem são as pessoas que eu estou levando para dentro daquele comitê para falar sobre gente e gestão, por exemplo? Quem faz parte disso? Quem faz parte desses comitês? Então, é garantir que tem um ambiente plural. Tem que ter parcelas da sua empresa, porque sua empresa ela é uma macroestrutura, uma microestrutura, perdão, é um espaço amostral da sociedade. A empresa é uma comunidade, ela é um espaço amostral da sociedade. Então, quando você cria um comitê de gestão e coloca ali uma mulher, 2, 3 mulheres, coloca homens, aí dentro dessas mulheres, vamos supor, tem 10 vagas. Tem 4 mulheres, 2 brancas, 2 negras. 2 héteros, 2 homoafetivas. Cara, assim, você está abrindo um leque para possibilidades, para que essas pessoas, com as suas vivências, com as suas jornadas, consigam contribuir para um ambiente plural e mais saudável. Então, cada um vai fazer uma ponderação. Então, olha só, eu elenquei aqui o caso, né? De 10, eu peguei 4, botei 4 mulheres. Das 2, eu destrinchei por exemplo, por cor, né? E outra por orientação sexual. Então, quer dizer, isso é um ambiente diverso. Então, você vai ter pessoas ali preocupadas em promover um bem-estar dentro da empresa. E, um ambiente saudável, nutrido de conforto, é um ambiente produtivo. Ele é um ambiente produtivo, isso é uma máxima. Quem está na ponta da lança, quem está lá no chão da fábrica, sujando o pé de poeira, sabe do que eu estou falando. Né? Você consegue potencializar a produção da sua empresa quando os funcionários estão bem com o lugar, com a liderança, com a estrutura. Ponto. Se você não tem uma empresa onde seu funcionário não tem um banheiro decente para ele ficar, não tem um refeitório digno para ele fazer uma refeição, certo? Não tem uma bancada de trabalho adequada, ferramenta limpa, cara, esquece. Você vai ter uma empresa problemática, o turnover é gigantesco, gigantesco. Olha só, a gente está nesse momento linkando as coisas. A gente fez uma abordagem, levantou a bola, agora a gente está começando a tocar ela no meio do campo. Então, a gente precisa correlacionar essas coisas, porque elas estão intrinsecamente ligadas. Então, se eu não tenho ambiente inclusivo, se eu não promovo nesses comitês, no corpo tático da empresa, né, que eu acho que é onde realmente ele começa a vertir, né, a escoar para a produção, se eu no corpo tático ali, na liderança, nos comitês e tal, na gerência, eu não consigo ter uma diversidade, uma pluralidade, essa pluralidade jamais vai alcançar o chão da minha fábrica. Né, o próprio Jim Collins, ele fala no livro que escadaria se lavra de cima para baixo. Isso é cultura. Certo? Então, as diretrizes, por isso que a diretoria, vem de cima para baixo. Então, se a minha diretoria entende isso, né, e ela consegue alcançar o corpo tático da minha empresa, a liderança da empresa dessa maneira, e consegue montar esses grupos plurais e diversos, isso vai alcançar o chão da minha fábrica. E aqueles que, porventura, no chão da fábrica são preconceituosos, são escusos, o que acontece com a cultura? A cultura passa por cima. E esse cara vai começando a ser eliminado do ambiente. Então, você naturalmente, é óbvio que isso não acontece da noite para o dia, pessoal. Né? Isso é uma coisa construída. E aí você começa a ter, de fato, um ambiente seguro, produtivo, né? controlado, onde denúncias são feitas sobre casos de racismo, casos de homofobia, casos de assédio sexual, assédio moral, porque você começa a trazer consciência e o operador lá no chão da fábrica, ele começa a pensar assim, poxa, eu tenho um ambiente seguro, então eu posso procurar meu RH e falar o que aconteceu. Não é um ambiente hostil, que se eu falar, eu vou ser demitido no outro dia. Né? Então, essa é a grande diferença. A gente precisa correlacionar o porquê que a inclusão social ela torna o ambiente mais produtivo, mais lucrativo. Né? Então, não são coisas desconexas. No primeiro momento, podem parecer. Mas, de fato, cientificamente e tacitamente, como eu estou falando, né, a gente tem experiência acadêmica e o que a gente vê na prática. E aqui eu afirmo, né, enfim, como uma pessoa que trabalha diretamente nessas duas áreas, que isso funciona demais. Né? Então, a minha contribuição nesse tópico, assim, para fechar aqui essa parte, eu acho que é isso. Assim, é muito forte essa interação. Inclusive, né, Samuel, tem uma legislação, Sidney, que é a CIPA mais A, né, que está contribuindo muito para isso também. Né? Foi uma alteração nova da CIPA, né, há 2 anos, se eu não me engano. Passou a vigorar, vai fazer 2 anos agora.
e todas as empresas têm que se adequar a ela. Quer dizer, uma ferramenta que contribui justamente para o que o Sidney está falando. E não tão somente isso, tá, Douglas? E está em vigor agora, né? Não começaram as fiscalizações de fato, estão programadas para março e em diante, que é a inclusão do tratamento de transtornos psicossociais na NR1, certo? Então, isso tem a ver com inclusão social, assim, de maneira descarada, assim. E embora o governo não tenha todas as respostas que a gente precise, no primeiro momento, porque ontem mesmo eu tive um treinamento sobre isso, e assim, está claro que ainda está um pouquinho obscuro, assim, como vai funcionar, como é que o fiscal vai chegar na empresa para cobrar um relatório, vai ser um estudo de caso? Se não tem uma metodologia. Uma mensuração para isso. Mas o que eu penso é que deve-se haver um estudo de campo por uma equipe multidisciplinar. Então, beleza, eu não tenho um profissional de psicologia na minha empresa. Então tá, então eu vou atrás desse serviço, vou colocar o meu gerente da fábrica para fazer parte disso e vou colocar a minha gestora de RH. Eu acho que eu já tenho uma equipe multidisciplinar em que eu vou documentar tudo, fazer as atas de gerenciamento de risco, de GRO, e falar, olha, estamos iniciando nesse momento, certo? A tratativa para transtornos psicossociais estabelecidos na norma XYZ lá. Porque a partir daí eu vou começar a fazer um levantamento. Então eu faço uma pesquisa de clima. Como é que está a percepção do meu colaborador sobre a minha empresa? Então, beleza. Tem uma liderança saudável? Deixa lá, faz um formulário. Hoje, de qualquer forma, se faz isso aí. De maneira anônima, inclusive. Anônima, é isso que eu ia falar. Estava procurando a palavra, obrigado, pessoal. De maneira anônima. E aí você vai começar a coletar indicadores. Faz um BIzinho lá, um negocinho lá no Excel. Pá, sai um relatório, mostrou para a diretoria. Onde é que a psicologia entra agora? Em entrevistas individuais. Então, aqueles setores que estão destoando, mais críticos estão destoando, a psicóloga chama, psicóloga neutra, que não é da empresa, né? É bom que se diga isso até para que o funcionário ele se sinta mais livre para falar. Né? Então, poxa, eu não gosto muito, a minha meta é muito intangível, esse bagulho está me estressando, eu não consigo mais. Então, perceba que isso é ter cuidado com o psicossocial. Então, munido desse relatório, você deixa lá na sua parte de GRO, quando o fiscal do trabalho chegar, está aqui. Não existe uma metodologia, mas eu iniciei um estudo de caso. Eu mostrei intenção, né? Novamente, estou falando essa palavra, a intenção de resolver o problema, a intenção de apurar o que está acontecendo. Então, eu acho que, pegando esse link, né, que o Douglas citou aqui, eu acho que o governo ele tem cobrado cada vez mais bem-estar, especialmente pós-pandemia. Né? Onde esses problemas psicológicos assim, explodiram, né? Assim, devido principalmente à falta de vivência em comunidade, ao enclausuramento e tudo mais. Eu acho que isso é um ponto bem interessante de ser dito aqui, tem tudo a ver com a nossa audiência, né? Porque está estabelecido na NR1 e é uma coisa que a gente vai precisar ter sensibilidade para poder atuar. Outra questão, acho que, como eu disse, ficar esperando que o governo traga soluções, isso não vai acontecer, ou se acontecer vai demorar para caramba. E é interessante entender que cada empresa tem o seu ritmo, cada empresa tem seu estilo de liderança, cada empresa tem sua maneira de trabalhar, e de repente as soluções para se alcançar o mesmo objetivo podem ser diferentes. Mas o ideal é que cada empresa comece a fazer alguma coisa, que todo mundo comece a fazer alguma coisa. Eu acho que, assim, dentro de uma sala de aula, a gente sempre fala, né, da questão de que a sua principal ferramenta num curso de segurança, por exemplo, é gente. Né? A sua matéria-prima e a sua ferramenta. O principal ativo, né? São pessoas. Pessoas. Então, isso a gente está cansado de falar, né? Mas eu acho que é importante a gente reforçar que quando fala de inclusão social, né, o papel da segurança do trabalho é fundamental nisso aí. Porque, querendo ou não, é um profissional especializado e que está em contato direto com todas as pessoas da empresa. E ele vai ser um agente de mudança para isso. Né? Com toda certeza. Ele bem preparado, bem qualificado, né? Tem isso também, né? Ele tem que estar preparado e qualificado.
E ele é a E é referência a referência. da questão da segurança. E quando fala segurança, apesar de ter a definição segurança do trabalho, né, essa segurança do trabalho incute aí outros tipos de segurança. Segurança psicológica, por exemplo, Sim. né? Segurança alimentar. Você tem um funcionário que a empresa não fornece a refeição, por exemplo. Todo mundo leva a sua marmita. Aí você vê um funcionário lá no fundo, Escondidinho. todo dia ele vai comer lá no fundo. Será que ele está comendo mesmo? Será que ele tem comida em casa? Será que está tudo certo? Ah, então agora todos vamos ter que virar a Madre Teresa de Calcutá. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você conhece seu funcionário? Você sabe a situação dele? Você sabe como é que ele está? Meu Jesus. Alguém vai ter que dar um jeito nesse microfone, senão eu vou acabar derrubando, levando ele para casa aqui, né? Mas é preciso conhecer. Estamos falando de gente. E outra, toda vez que você faz alguma coisa nesse sentido, você está colocando em prática o artigo 1º da Constituição Federal. Ou seja, é observar a questão da preservação da dignidade daquela pessoa, né? Acho que é isso também, assim. Eu acho que quando a gente pensa racionalmente, né, sobre as possibilidades que a gente tem de fazer isso dar certo, de colocar isso na empresa, isso pode espantar um pouco, certo? Porque pensa comigo, assim, culturalmente as empresas elas são feitas para dar lucro. Então tudo que é diferente disso não é visto com bons olhos. Estranheza, pelo menos. Estranheza, né? Então eu acho que o desafio está em mostrar para esses empresários, enfim, proprietários, que é possível, né, correlacionar a inclusão com a produtividade, com o faturamento, com o lucro. Ponto. Se esse link conseguir ser feito e conseguir ser, sabe, mostrado, de fato, assim, um espaço a mostrar, pô, eu preciso de 6 meses fazendo isso para mostrar um resultado mínimo. Beleza, então vai lá, carta branca para trabalhar. E aí, naturalmente, as pessoas vão perceber que, poxa, isso é muito lucrativo, isso é muito bom. Olha o tanto que o meu ambiente melhorou. Olha como eu passo na minha empresa, ela está mais feliz, mais sorridente. Essa semana, por exemplo, e aí eu posso confessar aqui, não tem problema nenhum, eu recebi do meu diretor esse feedback. Ele passou num setor lá, que é a montagem, ele falou assim para mim, ele falou, Sidão, hoje, ele me chama de Sidão, né? Sidão, hoje eu sinto muito mais felicidade em passar por esse setor. Sinto que as pessoas estão mais felizes, dá até gosto de passar por aqui e dar bom dia para todo mundo. Então isso é um entendimento, né, de pluralidade. Era um setor que eu tinha uma mulher, hoje eu tenho 7. 7, isso, de 7 a 6. Então olha só, né, em menos de 1 ano e meio a gente transformou o setor, enfim. Nós comentávamos há um pouco, né, há instantes de começar aqui a gravação sobre isso. Exato. Né? Então é isso, é o entendimento. Então na cabeça dele já fez sentido total. Ele já começou a ver um bem-estar, ele já começou a ver a produtividade. Não à toa recentemente tivemos resultados muito expressivos. Então assim, isso é um trabalho que você linka, né, o empírico ao tácito. Eu falei assim, acho que isso aqui funciona desse jeito, apresentei a metodologia, vamos fazer. E aí parte muito da educação também deles, mas de fazer acontecer, porque eu podia falar e tipo, simplesmente, não vai fazer, não vou dar a chance de fazer isso. Não, mas eles ouviram e estão inclinados a fazer. Então eu acho que de fato é isso, né? É o entendimento, porque eu vou voltar a falar que a escadaria se lava de cima para baixo. Uma coisa interessante também, Samuel, é que, por exemplo, na década de 90, início de 2000, né, e até hoje também, se todas as empresas ficarem preocupadas em certificações, 9.000, 14, né, questão social, gestão integrada, enfim. Hoje, né, a bola da vez é a questão do ESG, que nada mais é que a junção de tudo isso. Então, por exemplo, hoje não basta a empresa ter só certificações de qualidade, né? A ferramenta do ESG já dá justamente tudo aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Então, quer dizer, a empresa ela preocupa com o meio ambiente, ela preocupa com o meio social, com a segurança, com a questão de inclusão, né? Trabalho infantil, e
depois ela se preocupa com a questão de atendimento à legislação, que é mais que importante, vamos dizer assim. Então, a questão do ESG hoje, ele fecha tudo, certo? E tem uma questão interessante que é visão estratégica mesmo, porque começando ali com a questão ambiental, né? Então, quando você falava de reciclagem, não, isso não vai dar certo, isso é complicado, isso é difícil, isso é isso. Enfim, a consciência ambiental cresceu gigantescamente, né? Então, hoje, você já tem uma série de questões relacionadas a meio ambiente que já se tornaram práticas naturais das empresas, das pessoas em geral. Economia circular, né? Exato. Você tem crimes tipificados, né? Isso. Sobre o aspecto ambiental, enfim. E uma questão interessante também é que, a partir da Constituição Federal, aí eu questiono a expressão minorias. Mas eu vou deixar assim, não vamos entrar nesse mérito, porque o Brasil é um país que tem mais de 50% de negros e os negros são chamados de minoria, mas Minoria. tudo bem, né? Deixa eu falar e vamos lá. O nome É minoria porque não tem acesso que deveria ter. Isso, Não é o nome verdade? que se dá é o que menos interessa, e vamos discutir o assunto. Mas todas essas chamadas minorias estão cada vez mais visíveis, né? E aí você tem um público diferente para atender. Então, não sei, o produto que a sua empresa faz, que era sempre do mesmo jeito, de repente, opa, para aquele tipo de público eu preciso fazer uma adaptação, eu preciso criar um produto novo, eu preciso pensar nisso. E é uma questão de que quem sai na frente dessas modificações, dessas Inovações. adaptações, uma inovação, acaba ampliando o leque, acaba ampliando o seu público e, consequentemente, acaba ampliando os seus lucros, né? E é difícil alguém que não tenha ou que não conheça daquela especificidade ter o feeling, né, para descobrir como eu posso chegar até aquele público, como é que eu posso atender aquele público. Mas, para isso, ela precisa ter uma diversidade inclusiva dentro da própria instituição ou empresa. Exatamente. Não é assim? Para chegar a essas ideias, essas inovações, tem que ter várias mentes pensando, né? Mentes diferentes, mas integradas, Sim. vamos dizer assim, né? Que pensam da mesma forma para poder produzir melhor. Mas isso também tem muito a ver com a capacidade que o líder tem de inspirar, né? De influenciar os seus liderados, né? Sim. Porque já tive uma oportunidade de estar falando sobre a minha própria história. Então, por exemplo, recentemente eu estava falando para um colaborador o seguinte, falei, cara, você precisa estudar. Eu estou com um curso gratuito, eu forneço, né, na verdade, eu leciono muitos cursos internos na empresa. Além das NRs, enfim, eu dou aula de desenho técnico, enfim, de elementos de máquinas, porque eu acho que é um lance meu social, assim, eu tenho esse dever, né? Então eu monto uma turma pós-expediente de 5 semanas, toda quarta-feira, por exemplo, de modo que a gente fica pós-expediente, tal, a gente faz um lanchinho lá e tal, e aí eu consigo montar um conteúdo lá, uma ementa para poder dar um curso e emito um certificado ao final do curso. Então a capacidade que eu tenho de inspirar aquele colaborador de 19 anos que às vezes se fez o ensino fundamental assim de uma maneira tão relapsa, e dizer para ele, cara, você precisa estudar. Você precisa ir para um curso técnico. Não estou nem falando de faculdade, que é uma coisa, às vezes, até inacessível naquele momento, por uma questão financeira, uma questão de tempo, ele não tem tanto tempo. Mas, às vezes, um curso técnico, em que ele vai assistir 2 horas de aula por noite ali, ou só de segunda, quarta e sexta. Né? E aí a gente tem algumas parcerias com o SES, enfim, né? Outras com o Senac, então que a pessoa pode ser alcançada. E aí ele fala assim, mas para quê, cara? Tipo assim, qual o objetivo disso? E aí fazer ele entender que, e isso também é muito interessante, que assim, fazer entender quem eu sou, esse cara que está falando comigo, por que ele está pedindo para eu estudar? Quem ele é? Da onde ele vem? O que ele passou? Então, quando eu explano sobre a minha trajetória, para esse colaborador, ele se vê refletido em muitas dessas questões. Ele fala assim, um cara negro, certo? Que foi alvo de políticas, né, de inclusão a vida inteira,
que fez o corre dele, também porque muita parte disso tudo é a oportunidade, mas é o corre. Né? Não tem como tirar a intenção, a vontade, não tem, porque isso daí é inerente, só chega quem tem atitude, né? E que foi operador, que foi serralheiro, mecânico, mas que está aqui hoje como gerente da minha fábrica, falando para mim, me ensinando, sabe? Então, essa capacidade também de inspirar, que é uma coisa que às vezes é meio tipo imperceptível, mas que, né, eu vou usar uma frase que não é dele, mas é citado também no livro, eu gosto muito de referenciar, porque não são coisas minhas, né? Eu não sou autor, então eu preciso dar o devido crédito. No livro Transformando o Suor em Ouro, do Bernardo Rezende, Bernardinho, treinador da seleção brasileira, ele fala o seguinte: a palavra convence e o exemplo arrasta. Né? Então eu posso ficar falando um monte lá, galera, vamos estudar, gente, para vocês crescerem o salário de vocês tem que ter mais conhecimento técnico. Não adianta só soltar a produção. Todo mundo aqui solta a produção. Eu preciso de alguém que consiga ler desenho com mais qualidade, alguém que pegue um projeto e consiga destrinchar para ajudar o projetista. Não adianta eu falar só isso. Eu preciso dizer para eles que, além deles estudar, é importante que eles estudem para si próprio. É a única coisa que ninguém pode tirar deles é o que está aqui. Né? Então, quando eu me coloco como exemplo, e de maneira muito sutil, sem querer, enfim, me vangloriar nem nada disso, é mais para que eles possam se ver refletidos, né? Referência, isso faz total sentido. Então, acho que a capacidade que os líderes têm de influenciar os seus liderados, seus colaboradores, os seus atletas, se for um treinador, né, os seus alunos, se você for um professor, faz muito. Quantas vezes a gente olha assim, poxa, eu tive um professor que foi muito bom, esse cara me ajudou muito na minha vida, ele abriu minha cabeça e tal. Acho que cada um de nós aqui temos um mestre, né, que nos tornou melhores. Então, essa é a real capacidade de influenciar. Né? Então, isso também tem a ver com inclusão. Quando eu falo assim, cara, você também consegue, porque eu tinha essa realidade, ou seja, eu estou adaptando, estou mostrando para esse cara que eu vim desse contexto que ele veio, e eu consegui. Né? Eu não consegui só, obviamente, mas o meu primeiro passo foi eu querer. Né? E hoje você tem canais para isso, então mostrar as ferramentas e as possibilidades que o cercam. Então, acho que isso é muito importante, né? A liderança inclusiva, o tanto que você consegue transcrever para a sua equipe que é possível, que dá para chegar, enfim, que dá para fazer acontecer. Você tocou num ponto interessante aí, que é essa questão aí da famosa geração Z, né? O pessoal fala que, geração Z, isso e aquilo. O que nós podemos dizer? Nós crescemos ao longo do crescimento da tecnologia. Tem uma galera que já chegou, a tecnologia já estava pronta, né? Então, a ideia do imediatismo, né? A Marilena Chauí fez uma entrevista recente, ela colocou que está surgindo uma nova subjetividade, que é narcisista, tecnológica, e, em função disso, está muito próxima da depressão, porque falta a questão da perspectiva, é o tal do, eu vou estudar para quê? Né? A IA vai me substituir, tem muito essa conversa, né? Então, é também um outro público, a gente estava falando dos 60 mais, né? Mas tem o 20 menos, né? Que é uma boa definição. 20 a galera que veio de 2000 para cá, né? Já pegou Isso, tudo a galera pronto. que está precisando aí de perspectivas, de referências, de norte, de esperança, na verdade, né? Então, assim, também tem que se saber como trabalhar com essas pessoas, né? O legal dessa geração também é que, assim, na minha opinião, no que eu vejo, tá? Ela ficou mais inclusiva, não ficou? O entendimento dela de inclusão é muito superior às gerações passadas, isso sem dúvida. Assim, extremo e positivíssimo, assim, né? Eu acho que eu concordo rigorosamente. Ela adapta melhor. Melhor, sim, né? E é menos tolerante, perdão, aliás, é menos tolerante com preconceitos. Isso. É menos tolerante com preconceito, assim, isso em todos os níveis. É importante que se diga isso. O que para muitos mais velhos ficou denominado como mimimi, né? E não de maneira geral. Então, assim, eles são menos tolerantes às injustiças, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Se misturam com mais facilidade, né? Exato. Então, se entendem... Para eles são normal, tudo. Exato. A diversidade, a igualdade é de direito e é normal para cada um, não importa de onde ela veio, que ela é, como ela é, quem ela é. Isso muito em face da
da tecnologia também. Isso é um ponto interessante, é um fenômeno interessante, porque hoje eu tiro, assim, por mim, eu dificilmente assisto televisão, canal aberto ou fechado. 2, hein? Então, assim, se a gente já não assiste, nasceu assistindo, essa galera mesma que não assiste. Então, toda a informação que eles têm acesso hoje está na internet. Está nas redes sociais, está no TikTok, está no Instagram, está no YouTube. Então, quando esse fenômeno ele acontece, o monopólio da informação também ele deixa de existir. Então, você tem infinitas pessoas qualificadas e desqualificadas falando sobre assuntos que julgam conhecer, que têm um conhecimento ou um pseudo-conhecimento. Então, assim, e aí isso aumenta a pluralidade, o viés, a vertente da informação, e aí, tipo assim, os caras começam a entender que, tipo assim, cara, faz sentido eu ficar falando, sabe, tratando a pessoa de uma maneira pejorativa? Não faz sentido. Tá menos tolerante, porque eu tô vendo que tá tendo denúncia, tendo processo. Então, isso vai trazendo uma consciência, certo, que é escalonável para essa galera. Principalmente de 2000 para frente, assim. Então, isso é muito bom. E, por exemplo, para trabalhar esses jovens, adolescentes, é muito mais fácil, né, se você lapidar ele para poder ter uma sociedade mais melhor, mais justa, do que você tentar pegar, por exemplo, as anteriores. Né? Então, um ambiente inclusivo, principalmente se o seu negócio quiser ser sustentável, vai ter que ser desse jeito. Porque, assim, quem tem 30 vai logo ter 40, quem tem 40 vai logo ter 50 e assim por diante. Então, se eu não tenho um ambiente inclusivo, o que é que hoje seguram essa geração numa empresa? Cara, tem que ter bem-estar. Se não tiver, o menino vem, trabalha um mês e fala assim, tô nem aí, tchau, obrigado. Aí tu me pergunta, mas por que ele está fazendo isso? Ele não tem dinheiro. Ele não sei, ele prefere ficar em casa sem fazer absolutamente nada do que ter que se submeter a um negócio que não faz sentido para ele. O que é diferente, né, das gerações mais antigas. Porque a pessoa fala assim, não, eu preciso trabalhar e tipo assim, eu sei que o ambiente é insalubre, eu sei que o ambiente não me faz bem, mas eu preciso pagar boleto. Eu me sujeito a qualquer coisa para ter o salário no final do mês. Então, essa geração não quer isso. Eu já vi muitos colaboradores, muitas pessoas nas minhas antigas empresas, também nas minhas, tipo assim, simplesmente falam, não faz sentido para mim. Por quê? Porque eu não gostei de ter que ficar em pé, por exemplo. Ficar em pé, tipo, 1 horinha para transportar. Eu não gostei de ter que empurrar uma paleteira. Tudo bem, então, em algum momento, a gente pode achar, meu Deus, que coisa chata, o que eu vou trabalhar? Só que, se daqui a um tempo a maioria dessa população pensar desse jeito, o que as empresas vão ter que começar a fazer? Automatizar os processos de transporte de carga, porque assim, não vai ter ninguém querendo empurrar a paleteira. Um exemplo, né? Se eu pegar esse espaço desse menino, dessa fala desse garoto, que falou para mim, olhando os meus olhos, falou assim, porque eu tive que ficar empurrando a paleteira 1 hora. Eu falei, cara, tu trabalha 8 horas úteis, tu ficou empurrando a paleteira 1 hora. Mas eu não quero fazer força. Falou desse jeito para mim, eu falei, ok, tudo bem, então foi bom que você falou, porque se não faz sentido para você, não tem porque realmente eu continuar com você. Então, mas tá tudo certo, Deus abençoe e tal, tchau. Só que eu fiquei pensando, cara, e se isso virar uma regra? Porque parece que está virando, né? Então é um lance do bem-estar. Então, assim, óbvio que isso é um extremo, né? Você está falando de uma coisa que, enfim, mas no final das contas, obriga a mudança. Obrigar a mudança. Então, se a gente não começa a pensar nessas questões hoje, né, e não estou falando só também de inclusão, de inovação também tecnológica, né, de trazer ferramentas ergonômicas corretas, atender NR17, por exemplo, cara, a empresa vai fechar as portas. Vai. Entendeu? Ela vai ser cada vez menos sustentável, o negócio vai ser cada vez menos lucrativo, a gente vai pagar para trabalhar. É isso. E as pessoas a sociedade em geral, né? Voltando ainda na questão do ambiental, tem gente que não compra daquela empresa, prefere comprar da outra, porque ela trabalha com madeira certificada. Essa aqui eu não sei de onde vem a madeira. Então, essas questões que aparentemente são subliminares, que também estão migrando, né, para esses outros pontos de discussão. Né? Então, quando você fala, não, aquela empresa ali, as pessoas gostam de trabalhar ali, então ali deve ser um lugar legal. Essa aqui eu já não sei. Né? Então, tudo isso, né, a própria sociedade está construindo. E muita gente não está percebendo que a sociedade está se transformando. E que o Google virou uma referência, né?
quando eles passam aqueles... Na verdade, as empresas do Vale do Silício ali, mas a Google principalmente, quando eles passam aqueles takes, né, promocionais de marketing, de benchmarking, valorizando a própria empresa, que você vê aqueles caras lá de TI descendo no escorregador e, sabe, comendo numa bandeja colorida. Então, tipo assim, isso é atrelar o fator da inclusão, né, na tua marca. Ou seja, essa empresa é inclusiva, essa empresa é top para trabalhar, essa empresa é muito boa. As pessoas são felizes lá, olha isso, o cara está descendo no escorregador. Né? Então, assim, não tem ninguém lá com uma máquina de solda sabe? Então, assim, não é um ambiente hostil para a geração atual. Então, ele olha e fala assim, eu quero trabalhar no lugar desse, que eu posso levantar, fazer meu cafezinho, trabalhar de casa e tal. Então, as empresas, elas vão começar a se mexer, elas têm que começar a se mexer. Porque, assim como o Douglas citou com relação que houve uma corrida nos anos 2000, especialmente na metade dos anos 2000 e começo dos anos 2000, por certificações, né, de ISOs. Teve também a questão ambiental. Hoje é a questão do ESG. O ESG está em voga. Então, assim, se as empresas não tiverem um selo de ESG, se elas não se mexerem no sentido, né, para ter uma governança flexível, adaptativa, elas vão suprimir, cara. Elas vão morrer, infelizmente. Então, e a inclusão social, ela tem a capacidade de potencializar a sua marca, né? Assim como há uns anos atrás, a questão do marketing 4.0, enfim, que era sustentável, produzir com sustentável. Então, por exemplo, eu lembro que o Banco Itaú fazia cédulas de cheque, olha só, talão de cheque, com papel, enfim, né, reciclado, tá. prensado, reciclável e tudo mais, por isso. Então, assim, o marketing 3.0 ficou, tipo, 4.0 ficou gigantesco. Né? Eu acho que talvez aqui de exemplo no nosso país tenha sido uma das empresas que mais bateu nisso, a própria Vivo depois. Então hoje, logo logo a gente vai começar a ver mais empresas falando sobre pessoas nas suas propagandas. Né? A gente já vê, principalmente empresas de cosmético. Né? Então lá no Dia dos Pais, você já vê uma família de pessoas negras no Dia dos Pais. Você viu o comercial da Quali era aquela família de tradicional branco e tal. Hoje, e às vezes não tinha nada a ver com o Brasil. Com o Brasil, que tem a maioria da população negra. Então, assim, eles já começaram a entender isso. Né? O marketing também influencia bastante. Então, isso agrega muito na marca. Ou seja, é o black money, né? É o black money. Então, assim, a pessoa negra, ela come, ela veste, então, assim, cara, eu preciso alcançar esse público. Entendeu? Então, e acaba incentivando a questão da mudança. Sim. Né? A questão social, né? A questão empresarial, né? Então, quer dizer, a inclusão na diversidade faz uma série de melhorias na sociedade que, né, e dá lucro. E dá lucro. Isso é importante. Um outro público que é gigantesco, né? O público LGBTQIA+. Se você tem as empresas que trabalham com produtos e serviços direcionados a esse público, tem um mercado gigantesco. Agora, a minha empresa tradicional, a minha empresa não entra nessas questões, ok, você vai ficar ali. Quadrado, né? Mas você está perdendo todo esse mercado que é específico, que é direcionado, que você poderia, de repente, criar alguma coisa ali para você também ter como público. E a gente não deve esquecer que faz parte da sociedade. A sociedade, ela inclui, ela não exclui, né? E a gente não pode esquecer. O mercado inclui, e não deve pode incluir. esquecer que tem o artigo 1º da Constituição, falando da dignidade da pessoa humana. Né? Aí já vai entrar, por exemplo, as legislações complementares, né, as normativas, né? Então tudo isso faz parte. Só um adendo, né? Que a gente acabou entrando em muitas searas, eu talvez não tenha citado aqui. Eu, inclusive, no momento que eu tive no Senac recentemente, eu falei sobre isso, eu acho interessante eu pontuar aqui, né? A gente tá falando aqui sobre muitos grupos, mas, de fato, o grupo que mais alcançou, na verdade, o grupo que foi pioneiro, né, nessas causas sociais, foi o movimento negro, né? Eu citei isso, porque, naturalmente, o histórico do Brasil, né, que era um país que tinha sua economia arraigada, né, no sistema escravagista, que perdurou por muito tempo. Então, assim, é natural que essa herança seja muito ruim, né? Então, para dissolver isso tudo, foi preciso uma energia muito grande
do movimento negro, né? Então nós tivemos pessoas que nos antecederam, o professor Samuel e eu, que fizeram a gente estar aqui hoje, conversando e falando. Né? Então, e o movimento negro, ele virou uma referência para todos os outros movimentos minoritários, né? Pegando esse gancho dessa palavra, minoritários. Porque esse padrão de luta, esse padrão de cobrança das instituições, dos governantes, ele se replicou para as comunidades LGBTQIA+, para a comunidade com deficiência motora, de aprendizado, de cognição, né? Enfim, hoje, por exemplo, os documentos de acessibilidade para prédios estruturalmente, eles são fomentados, eles são criados, né, com várias premissas, né, que é basicamente o que rege também na lei que foi há pouco tempo caracterizada como racismo. Então, por exemplo, é interessante esse mecanismo, né? E aí você pega, por quê? Porque deu certo. Então, o movimento ele começa de uma maneira basal, né? Ele precisava existir para que garantisse direitos civis mínimos, mas depois ele vira um modelo a ser seguido por esse público que precisava ser inserido na sociedade. Né? Então, a gente acabou não falando disso, mas eu estou parando para pontuar agora, porque isso é uma virtude do movimento negro, tanto que ele colaborou para que esses nichos populacionais, essa galera, pudesse ser incluída na sociedade, né? Então, todo mundo. Então, assim, você não tinha uma militância ativa de pessoas com deficiência na fala, enfim, mudos e surdos. Você não tinha isso. Hoje você tem mais pessoas falando sobre isso. Você tem pessoas no legislativo eleitas para defender essas causas. Pessoas cuja causa, o tema principal de atuação é a inclusão social, por exemplo. Né? Então, se você vê que até hoje na Câmara, você tem uma parcela das pessoas sendo assistidas porque votaram em um representante delas. Então, esse senso de organização coletiva, ele iniciou-se, ele deu-se, né, esse start a partir do movimento negro. Então, assim, ele serviu de formato, de padrão para todas essas outras categorias, todos esses grupos, para que a gente pudesse chegar no que a gente tem hoje, né? Então, foi um movimento bem organizado, ainda é muito organizado até hoje, né? Tem os seus problemas existenciais, óbvio, né, como tudo, mas é um movimento bem organizado, né, bem dinâmico, com as suas lideranças bem definidas, assim. Né? Então, é um ponto interessante que eu queria colocar. Rapaz, com 1h30 quase, bate-papo. Eu gostaria, né, antes de partir para o encerramento, né, de uma mensagem do Samuel, uma mensagem do Sidney sobre tudo que nós falamos aqui, né, para a gente, né, deixar para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo também, né, uma mensagem positiva de todos os temas que nós falamos aqui. Bom, eu acho que primeiro agradecer pelo privilégio, né, de estar com parede de duas feras, né, duas pessoas importantíssimas e por quem eu tenho o maior respeito, né. Eu acredito que o que a gente precisa entender é que não dá para ficar esperando que alguém faça por nós o que é o nosso dever, né. Temos apenas que cumprir a legislação. Lá vem eu de novo falando do bendito artigo 1º, dignidade da pessoa humana, né. Se não me engano, foi Freud que disse que quando você estiver conversando com uma pessoa, entenda que você tem ali uma pessoa, né, independente da cor, do gênero, é uma pessoa. Então isso precisa ser colocado em pauta, né. Eu acho que quando a gente resolve fazer o nosso trabalho de uma forma respeitosa com relação à dignidade humana, primeiro a gente está dizendo como a gente gosta de ser tratado, né. Eu acho que respeito é uma das palavras que funciona muito bem como reciprocidade, né, como retorno, como resposta. Primeiro eu tenho que oferecer para depois poder exigir, tá? E o mais interessante é que é possível, dá para fazer. Não sei se faremos tudo de uma vez. Não, de uma vez não dá, né? Então, no próprio conceito de desenvolvimento sustentável, volto a falar, vamos pensar globalmente, temos inúmeros problemas a resolver, mas
vamos agir localmente. Aqui onde eu estou, o que eu posso fazer? Né? Então, eu acho que inclusão, lembrando da diferença de equidade e igualdade, né? Que tipo de condição eu posso oferecer para aquela pessoa que está do meu lado, para que ela possa ser tão produtiva quanto ela é capaz? Porque tem gente que tem todas as condições e não produz porque não quer. E tem gente que não tem condições, mas mesmo assim tem uma capacidade gigantesca. E às vezes a gente não percebe, a gente não observa. Eu acho que tentar observar ao nosso alcance o que eu posso fazer, né? E pensando aí na questão do técnico em segurança do trabalho, que é a maioria grande parte do público, né, desse programa, eh, o papel do técnico, enquanto gestor de pessoas, ele é fundamental. Então, o simples cumprir das NRs, pensando que eu estou atendendo a pessoas, eu acho que ele já é um caminho assim, gigantesco a ser cumprido. Né? Eu acho que tem uma finalidade gigantesca. Então, acho que fazer a diferença talvez não seja tão difícil. Né? E, de novo, agradecer pela oportunidade e pelo privilégio de O estar privilégio é meu ter vocês aqui hoje. E mais outros programas que nós vamos ter, com certeza, a casa de vocês. Douglas, eu acho que a nossa audiência, enfim, ela é bem plural, né? Embora seja um podcast. Ela é plural, sabia, Samuel? Hoje, por exemplo, né, a gente estava falando sobre segurança, mas hoje a gente tem vários nichos, né? vários nichos. Hoje o programa é bem aberto, né? Graças a Deus. É direcionado, né? Então, o que eu deixaria de recado eu acho que eu acho não, né? Aí é uma certeza mesmo, né? Cientificamente comprovado que pessoas são o principal ativo de uma instituição, certo? Seja ela pública ou privada. Então, quando a gente fala de bem-estar, nós estamos falando de como manter essas pessoas mais tempo dentro dessas instituições. Mas dificilmente alguém que está se sentindo mal vai ficar naquele lugar. Dificilmente. Existem pessoas que ficam, enfim, por questões de dependência emocional e tal. Mas normalmente, isso é a norma, as pessoas que não estão se sentindo bem, né, os incomodados que se mudam, isso aí é muito antigo. Só que, do ponto de vista corporativo, quando eu não tenho um ambiente saudável, salutar, eu tenho mais turnover, tenho muita saída. Se eu tenho muita saída, eu passo o ano inteiro recrutando, ou seja, eu fico em ciclo, eu não tenho evolução. Todo o tempo recrutando, treinando, recrutando e demitindo. Então, isso é muito cansativo. Pensa do ponto de vista de gente de gestão. O RH não consegue entregar um resultado sustentável para a empresa. Ele passa um tempo todo recrutando, o tempo todo só recrutando. E aí você pensa, ele está recrutando para expandir a empresa? Não, é para cobrir as mesmas vagas. Uma coisa é eu chegar para a minha gerente de RH e falar assim, ó, você vai começar a recrutar porque eu quero expandir esse setor aqui, eu quero botar mais 5 funcionários. Não, mas ela está só repondo as pessoas. E ela botou 2, aí saiu mais 1. Depois saiu mais 3, ela tem que fazer de novo. E aí quando você vai, no final das contas, fazer uma entrevista, né, o off-board, né, ali, na saída do colaborador, eu não gostei, a empresa tem um ambiente ruim, eu não gostei, eu fui assediado moralmente, não gostei do líder, enfim, né? Ou não gostei, fui assediado moralmente por um colega, me falou alguma palavra que eu não gostei e tal. Então, nós precisamos entender hoje, né, até olhando aqui para a nossa audiência, que as pessoas são o nosso principal ativo. Então, se a gente aprender a cuidar de pessoas, nosso caminho está meio caminho, nossa jornada está meio caminho andado, né? A gente já chegou na metade do caminho. Então, eu entendo como cuidar de pessoas, eu entendo o mínimo que as pessoas precisam. Poxa, se sim, top. Eu já tenho um ponto de partida ali. Né? E aí é descobrir ferramentas profissionais, né? Mecanismos para que eu possa agregar nos meus processos e fazer um ambiente harmônico e produtivo. Né? E entender se você é empresário, dono de alguma instituição, ou presidente de alguma instituição, enfim, líder de alguma instituição, que difundir a inclusão social, difundir as NRs, né, como a gente colocou aqui, principalmente hoje, né, falando especificamente da NR1, tratando de transtornos psicossociais,
assim, vai alavancar o teu negócio de uma maneira exponencial. Você pode, num primeiro momento, não entender como isso vai funcionar. Mas se você investir um pouco de tempo para estudar esses casos, esses cases que a gente colocou aqui, procurar um profissional, até mesmo nos procurar, né, no final do podcast vai ter nossos endereços aí para contato e tudo mais. A gente vai poder estar falando um pouco mais especificamente para vocês, mas assim, entender que isso é de suma importância, né, e que só vai sobreviver no mercado, né, a médio prazo, quem atender a isso. Assim, é inerente à continuação da sua empresa. Se você quer ter uma empresa sustentável, que dure e continue faturando, você vai ter que fazer isso, né? E é melhor que você entenda isso do que faça isso por obrigação, né? Porque o que é obrigado não tem bem-estar. Ninguém que faz uma coisa por obrigação tem bem-estar. Então, como a gente quer alcançar o bem-estar com tudo isso, é preciso que você entenda e aplique isso para que o seu negócio possa melhorar. E é isso, Douglas. Também queria agradecer pela oportunidade, mais uma vez, né, como eu fiz a propósito no começo, de ter vocês dois aqui, né, de estar com vocês dois aqui, mas de ter esse convite, né, estendido pelos dois, né, foi um bate-bola dos dois para que eu pudesse estar aqui. E os caminhos que a vida nos traz. Eu estava lá no Teatro do SESI falando sobre gerenciamento de risco operacional. Estava na segunda fileira. Exato, estava falando sobre gerenciamento de risco ocupacional. Enfim, aí conheci o Douglas lá no evento, e depois eu estava no Senac falando sobre inclusão social e conheci o professor Samuel, né? Então, e aí um falou de mim para o outro. Ele falou, eu conheço o Sidney lá do SESI, ele fez a palestra, eu conheço o Sidney lá do Senac. Então é algo muito bom, né? Isso mostra que o nosso trabalho também tem sido bem feito, um trabalho sério, né? Conciso e muito arraigado aí com valores que a gente veio, né, trazendo durante a nossa jornada. Então é um privilégio estar aqui com vocês hoje e falar para a sua audiência, Douglas. Muito obrigado, né? Mais uma vez, o prazer é meu ter você aqui. E a casa é sua, e novos episódios vai ter, e eu gostaria que fizesse presente. Antes de encerrar, pessoal, eu quero dar um presente para vocês. Espera aí. É um presente para vocês lembrar do nosso canal, né? Está lá no dia a dia de vocês. Já vou abrindo aqui. Pode abrir. Para o pessoal olhar, né? Já não vai ter mais briga lá em casa. Que legal. É porque esse cara é disputado, você sabe, né? Hoje eu tenho um café da tarde com a minha esposa, então, né, eu vou aproveitar a oportunidade para, né, para tomar um cafezinho, né, professor? Isso aí. Valeu. Pessoal, antes de encerrar, né, eu gostaria de agradecer nossos parceiros, né, sem eles, o canal, vamos dizer assim, não estaria no ar, né? Eu gostaria de agradecer, né, os nossos patrocinadores, a ALR Soluções em Engenharia, né, que trabalha com a parte de NR10, NR12, treinamentos, laudos, certificações, do meu amigo André Remedi, engenheiro André Remedi. Falou em dificuldades em segurança do trabalho, em gestão, em engenharia, conversa com o André que ele resolve a situação, eu garanto. Tá? Falar também da Gestione Agro, né? Do Tiago e do Diego, inclusive estiveram aqui, Samuel, né? A gente bateu um papo relembrando a questão do Senac, né? A Gestione Agro, né, é a melhor empresa de serviços na agroindústria, tá? Tanto no plantio quanto no controle e também na colheita de cana-de-açúcar, soja, milho, enfim, são experts nessa questão do agro, né? E muito feliz e contente de ter eles aqui comigo, né? Além de amigos, né? Parceiros nossos aí do programa. Vou falar agora sobre a Data Brasil, né? A Data Brasil é uma empresa de EPIs, né? Ela comercializa EPIs e também faz e-commerce, né? Precisar de EPIs e tal, falar com a Data Brasil. Tem alguns treinamentos específicos também na área, né, de segurança e na área de equipamentos de proteção, né? E precisa de um equipamento rápido, né? É só entrar no e-commerce lá no site e pedir que rapidinho os equipamentos estão lá. E falar da Macfil, né? A Macfil é uma empresa
de máquinas e equipamentos, do meu amigo César Teixeira, tá? Grande amigo meu de muitos anos aí, e além da amizade, é meu parceiro também, meu patrocinador aqui no canal. Falou em equipamento e máquinas não só para construção civil, mas também para a indústria, né? A questão das plataformas elevatórias, por exemplo, ou seja, precisou, é só entrar em contato com o McPhee. O McPhee, inclusive, está pertinho de vocês lá. McPhee, a gente sempre precisa de equipamentos, a gente aluga com eles lá. Assim, equipamentos muito bons, assim, a galera muito boa, muita gente boa lá. Conheço o pessoal do comercial também, da operação. Já aluguei plataforma elevatória para fazer manutenção do barracão, assim, né, aquelas tipo tesoura que vão sendo içadas, bastante. Já aluguei, enfim, outras máquinas para fazer compactação de solo. Compactação de solo. Bastante coisa lá. A McPhee, né? Inclusive é vizinha, né? É vizinha da Lumave, né? Uhum. E é um prazer ter vocês novamente aqui no canal, pessoal. Né? Curta, compartilhe, né? A gente está lá no YouTube, no canal do YouTube, está também no canal do Spotify. Tá? Quer ver alguma notícia rápida, alguns cortes, algumas coisas? Tem lá no TikTok, tem no Instagram, né? E eu peço, né, que não só curta, compartilhe, mas se inscreva, né, em todos esses canais de mídia, que é super importante a participação de vocês. O programa é feito para vocês e vocês são importantes para nós. Tá bom? Obrigado e até o próximo episódio.